Shabbat Shalom a todos os meus irmãos, todos os nossos queridos que nos acompanham neste Shabbat. A porção que nós estaremos estudando hoje, porção Bo, e que se encontra a partir do capítulo 10 de Shemot, capítulo 10 de Êxodo. Nós estamos agora analisando e vamos estudar as 3 últimas punições. Por que eu estou chamando punição e não praga? Porque a Torá ela traz a palavra makot, então é punição. O Eterno puniu o Egito para mostrar o seu poder e o seu povo, Israel, conhecer quem é Deus. Então nós vamos para as 3 últimas punições. Quem esteve conosco no Shabbat passado, aqui com o Rosh Yaakov, pôde ver que ele falou sobre as 7 primeiras punições e ele fez uma correlação com as 7 Sefirot, não usando as 3 primeiras, as 3 de cima, que é Keter, Hormá e Biná, mas ele usa as 7 emocionais, Então ele fez uma correlação dessas 7 punições com as 7 Sefirot. Hoje nós estaremos também tratando agora das últimas 3. E a gente vai falar da praga ou da punição que vem com gafanhoto sobre o Egito, também das trevas e logo depois a morte dos primogênitos. Então, o que isso tem a ver com essas 3 Sefirot? Keter, Hormá e Biná. Nós vamos observar isso no estudo de hoje. Tem muita coisa interessante e nós queremos hoje trazer para você alguns desses entendimentos e o Eterno possa encher a sua vida de entendimento, de conhecimento, de Hormá, Biná e Da'at, para que você possa alcançar o entendimento daquilo que Deus quer trazer de revelação para a sua vida também. Então, vamos já abrindo aqui os nossos slides para que nós possamos entender que essa paraxá ela vai falar sobre 2 líderes. Um é Faraó, o outro é Moshe. Mas Faraó, ele é um idólatra. Nós sabemos que, inclusive, essas 10 pragas, essas 10 punições, o Eterno estava, vou botar entre aspas, ridicularizando os ídolos egípcios. Mas a idolatria, ela causa prejuízo. Preste atenção. Você vê que o coração de Faraó era preso a essa idolatria. Então ele tinha cegueira espiritual, porque mesmo vendo que o Eterno estava a favor do seu povo, ele continuava teimando. Então ele tinha uma cegueira espiritual, ignorância, Ele perdeu a visão total. Então ele entra também numa arrogância de insistir no próprio erro, teimosia. Então é isso que a gente observa que começa a acontecer na vida de Faraó. E tudo isso vai trazer um prejuízo grande para ele. Então nós temos aí 2 líderes, 2 direções. Faraó perdeu a visão de liderança. Olha só esse texto lá em Êxodo, Shemot, capítulo 10, verso 7. Os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem será um obstáculo para nós? Deixa os homens para que sirvam a Hashem, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? O próprio povo já estava tendo uma noção e falando para Faraó que o Egito estava destruído. As 7 primeiras pragas já tinham acabado com o Egito. E agora eles estão lá, libera esses homens. Não está vendo tu, ó Faraó, que a coisa degringolou, a coisa se acabou. O Egito está totalmente destruído. Então você vê que a opinião do próprio povo já estava em desespero. Mas Faraó insistia, já vendo o Egito destruído. Você pode imaginar uma nação, eu não quero comparar hoje com uma guerra que está acontecendo aí, mas infelizmente qualquer semelhança é mera coincidência, A gente vê alguém tão pequeno estava ali entrou nessa guerra, uma nação superpoderosa, ameaçando muita gente. É lógico, eles ainda não... Eu estou comparando aqui a Ucrânia com a Rússia, tá? Para quem não está ainda ligando as coisas.
A Rússia não usou, né, coisas grandes que ela tem, até porque isso causaria um problema muito grande mundialmente, né, falando. Mas no tamanho do que a guerra tem acontecido, talvez muita gente já dizia, a Rússia vai lavar, né, a Ucrânia, o que não está acontecendo. Não, quem está acompanhando sabe que a coisa está muito ruim por ali, principalmente para os russos. Aí a gente olha, né, o que estava acontecendo agora, bem mais forte do lado de Israel em relação ao Egito. O Egito estava acabado, era destruído completamente. Tá? O gado morto, a plantação, né, já toda destruída. Então, assim, o povo já tinha sofrido enfermidades próprias na pele e os deuses deles estavam sendo assim menosprezados na frente de todos. Mas Faraó olhava para isso e nós vamos manter, não vamos liberar esse povo, fazer aquela confusão. E aqui é interessante, porque vai haver uma discussão logo nesse início, porque Moshe chega diante de Faraó e ele diz, olha, libera o povo porque vai vir uma cota agora, uma praga sobre vocês de gafanhotos, que vão destruir o resto de tudo que ficou das plantações, das árvores. Se você não deixar o povo ir. Aí tem essa conversa de Faraó com esses homens que diz, olha, libera ele com os homens. E aí Faraó, como é que tu quer ir? Ele diz, eu quero os homens, mulheres, crianças, idosos, os animais, tudo. Porque eles iam fazer uma festa ou oferendas, sacrifícios, né, celebração diante do Eterno. Então, não era questão de ir só os homens. Tinha que ir toda a casa. Isso traz algo para nós. Um ensino agora, logo de primeira. Não dá para a gente viver e querer cultuar o Eterno. Ah, vou eu e os homens. Para cultuar o Eterno, para celebrar o Eterno, é você e a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que tem que acontecer. Vão os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, todos irão. Agora, não é só a gente chegar de mão vazia, não. Veja que Moshe também disse, e os animais vão tudo, porque tinha que ter ofertas, sacrifícios. Então não poderia deixar os animais, tinha que levar tudo. E nisso aí, o que é que Faraó vai fazer? Vai fazer aquela de vai, mas não vai. Depois ele fecha tudo e não vão. Então, vem a praga dos gafanhotos. Moshe mantinha seus olhos na missão de libertar seu povo. Então, Moshe e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse-lhes, ide, servi a Hashem, vosso Deus, quais são os que hão de ir? Foi a pergunta que Faraó faz a Moshe. E Moshe disse, havemos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com nossas filhas, e com nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Está lá em Shemot 10, capítulo 10, verso 8 e 9. Tá? Faraó e sua decisão, sem entendimento, gerou destruição. Não será assim. Agora aí de vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moshe, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a Saraiva. Êxodo 10, 11 e 12. Agora, nós estivemos vendo no shiur passado, no Shabat passado, essas sete sefirot, né, que começa em Chesed, Givurah, aí você vê Tiferet, e dela até Malhut,
o Rosh Yaakov tratou aqui com todos. Se você ainda não viu, fica gravado nosso shiur. Você pode olhar do sábado passado e aí você vai ter esse entendimento. O que nós vamos tratar agora é exatamente dessas três de cima, as três primeiras ali, que é Keter, Chokhmah e Binah. Ora, nós estamos falando sobre os gafanhotos, depois nós vamos falar sobre trevas. O que isso tem a ver com essas sefirot? Gafanhoto, destruidor, a falta de conhecimento, e eu vou botar sempre barra entendimento, tá? Sempre o conhecimento ligado a entendimento, porque Binah significa entendimento. Vou voltar aqui o slide para que vocês possam compreender algo. Binah é entendimento, Chokhmah é sabedoria, mas o centro dessas duas vem a Sefirah Da'at, que é conhecimento. Então, dentro dessas duas, a junção ela vai existir conhecimento. E é aqui onde a gente tem que compreender que o gafanhoto ele tem uma ligação com destruidor, né? A gente vê esses exércitos de Deus que vem o destruidor, o migrador, né? Eles vão acabando com aliar toda aquela plantação. Então, essa parte de destruição, nós vamos lembrar de um texto, eu não sei se eu coloquei, não coloquei, mas os irmãos lembram sim, que é Oséias, que diz o quê? Porque por faltar conhecimento, né, meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que vem aí uma praga de gafanhoto, que vem para destruir. E isso estava mostrando que faltava, né, a Faraó, os egípcios, conhecimento. E então vem aí uma retificação pela falta de conhecimento. Vem gafanhoto, que vai falar dessa falta de conhecimento, entendimento, leva à destruição. Se você não tem conhecimento, entendimento, você vai ser destruído. Busque, né? A gente olha, tem um texto lá em Revelações que ele vai dizer assim, compre de mim, né? Nós vamos encontrar, se eu não me engano, no provérbio também, que nós devemos comprar conhecimento. Como é que eu compro conhecimento? Compre livros, não qualquer livro, né? Pega livros que vão te instruir nessa palavra, né? Por exemplo, eu tenho aqui comigo Humash. Invista, compre materiais que te levam ao conhecimento da Torá, porque Oséias não fala de qualquer conhecimento que levou o povo a perecer. Ele diz, porque vocês esqueceram da minha Torá. Então, compre conhecimento, faça, né? Nós temos aí um seminário muito bom, eu indico para quem quer conhecer, né? Or David, com o nosso querido Rabino Bonnie Cassidy. Or David tem bacharel, tem mestrado, e em alguns casos surge doutorado, tá? No caso eu estou fazendo doutorado e tudo na palavra. E aí você compra esses livros, compra materiais que vão fazer você entender, conhecer, saber muito mais de Deus, porque nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E aí é algo que é necessário. Então, pela falta do conhecimento de Faraó, de quem é Deus, levou ele a essa arrogância e que levou ele também à destruição. Ele quis se achar igual ou superior a Deus, porque quando Moshe chegou e disse, deixa o meu povo ir, ele disse que Deus, tá? Que Deus? Ele não conhecia. Então agora ele chega numa posição de uma retificação, porque ele agora vai conhecer quem é Deus. O Eterno vai mostrar para ele que ele, o próprio Deus, o Eterno, ele não há outro Deus igual a ele. Então é um momento em que ele está retificando e ele traz agora essa praga de gafanhotos. Após os gafanhotos, nós vamos ver que novamente Moshe vai falar com Faraó e pedir, deixa o meu povo ir.
Nós precisamos adorar. E aí ele faz aquela vai, mas não vai, né? E aí o que que vem? Agora trevas. Trevas, falta de conhecimento, cegueira, tá? Sabedoria, né? A falta de conhecimento, sabedoria, cega para ver o caminho da verdade. Ora, é como muitas vezes nós devemos até interpretar a Torá, que ela diz que a gente não deve botar um obstáculo na frente de um cego. Lógico, é uma maldade isso. Mas se você pode entender isso ainda mais profundo, será que esse cego é só o cego que não consegue enxergar com os olhos físicos? Que nós podemos compreender que esse cego é aquele que não tem entendimento, não tem sabedoria, ele está em trevas. E aí a pessoa chega e coloca um obstáculo. Que obstáculo seria esse? Um obstáculo de um engano, um ensino falso, um ensino errado, e aí a pessoa vai tropeçar naquele tipo de ensino e cair em um abismo. Por isso que Yeshua diz que determinado tipo de pessoas que estavam instruindo, mas sem conhecimento, ele diz, são cegos guiando cegos. É a questão aqui do que está acontecendo agora no Egito. O Eterno estava mostrando para eles que eles estavam sem luz. Eles tinham, né, o Deus Sol, aquela coisa toda, né, de luz, mas o Eterno mostrando para eles que eles não tinham conhecimento, não tinham sabedoria, não tinham luz. Eles não sabiam de quem era Deus, a fonte da sabedoria, o verdadeiro Deus. Então, o Eterno vai mostrar para eles o que são trevas, né? Então, para retificar essa parte de Chokhmah, e mesmo assim, é interessante que ao lado que ele está mostrando para o Egito, ele está mostrando também para o seu povo quem ele é. E aí vem a morte dos primogênitos. Primogênito de Faraó seria morto, a próxima coroa, o próximo rei. E aí vai falar sobre Keter, a próxima autoridade. Porém, ter uma próxima autoridade depois da autoridade que estava existindo, que não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Já estava perdendo até a própria liderança. Faraó estava perdido, tinha levado o Egito à destruição. E ele foi avisado para que ele não entrasse por esse caminho. Mas ele não deu ouvidos e seguiu por esse caminho. Foi um caminho de destruição e no final vai ser um caminho de morte. E o Eterno, com isso, estava limpando o Egito e, ao mesmo tempo, mostrando para o seu povo quem o Eterno é. Amém? Eu vou mudar um pouco aqui, apresentar, né? Sair um pouquinho do caminho que a gente está trilhando aqui. Vamos entrar em algo mais explicativo e que ficou lá para trás, talvez ontem mesmo, ou foi hoje, eu recebi uma pergunta. Por que algumas partes na história parecem umas serpentes por aí? E principalmente, o primeiro contato com Moshe e com Deus foi... O Eterno pede a Moshe que pegue o seu cajado e lance ali, e ela se transformou numa serpente. Primeiro contato de Moshe com Faraó, ele pegou a vara de Arão e ela se transformou em uma serpente. Os magos que estavam ali de Faraó também fizeram a mesma coisa através de magia negra, e aí transformaram em serpentes. Porém, tem uma coisa interessante, que as pessoas às vezes levam isso somente como historinha, mas tem uma informação muito grande por ser essa serpente. A serpente de Moshe devora as duas serpentes dos magos. Aquilo ali já deixou todos os magos como a gente diz, orelha em pé. E tem algo muito forte aí neste homem. Tá? Então, o que acontece? Moshe, a serpente de Arão, ela devora as duas serpentes dos magos.
A gente vai aprender algo aqui que é muito interessante. Por que que o Eterno colocou a vara de Moshe para se transformar numa serpente, e agora de Arão na frente de Faraó também em uma serpente? Vamos analisar um pouco mais de perto esses textos, essa informação. Vocês estão vendo aí essa constelação, né? Nós vamos falar dessa 13ª constelação, que é a Ofiuco ou Serpentário, que é uma constelação do zodíaco, representado como o deus da medicina, Asclépio, segurando uma serpente. Tá? Agora, a minha pergunta é: Deus da medicina que segura uma serpente. O símbolo da medicina é uma haste com uma serpente. De onde é que eles tiraram isso? Todo mundo sabe, da serpente lá que Moshe levantou no deserto. Então, o primeiro contato de serpente para a cura acontece no deserto. Aí, relacionar um Deus que é da medicina e ele está segurando uma serpente por isso, mas eu quero que vocês prestem atenção a algo mais nessa imagem. O que está aos pés, né, aí dessa constelação de Serpentário. Você está vendo? Escorpião. Aos pés dele está Escorpião. Será que isso faz você lembrar de algo? Como, por exemplo, esse texto de Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou que está em Marcos 16. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, será que Yeshua estava querendo liberar mesmo você para sair pegando serpente e bebendo algo mortífero? Teve uma turma aí nos Estados Unidos que um tempo atrás andou fazendo isso e muita gente acabou morrendo. Mas a gente vê na história mesmo, né, que Shaul, uma serpente, algo venenoso, mordeu a sua mão depois do naufrágio e Shaul não teve nada. Não é verdade? Isso sim pode acontecer. Mas também nós podemos analisar que Yeshua está querendo tratar, assim como o texto acima que a gente usou, pisarão serpentes e escorpiões. Nós estamos falando de algo numa batalha, tá? Uma batalha de alto nível. E beber algo mortífero é você ingerir algo de uma doutrina envenenada, tá? Mas não vai te fazer mal. É o que a gente tem que entender, que não é lógico. Você que recebeu essa autoridade, que busca o Eterno, que tem um conhecimento de Torá, ainda que esteja no meio de lugares em que são venenosos, você não terá nenhum problema com isso. Agora, a gente olha aqui e Yeshua está falando da autoridade, poder. E é aí onde a gente vai concentrar por que a questão foi na serpente. Moshe, quando estava falando com Deus, o Eterno fez a sua vara se tornar uma serpente. E lá na frente de Faraó, ele faz isso acontecer. E aí os magos fazem também acontecer. Aquilo é uma disputa para mostrar quem está com o governo no mundo espiritual, no nível de cima. Quando a serpente de Moshe engole, devora as duas serpentes dos magos, ele ali estava afirmando: a autoridade espiritual aqui é minha, não é de vocês. Com quem eu estou é maior do que com quem vocês estão. Era isso que ele estava informando ali. Tanto é que se você olhar, Faraó diz que não conhece a Deus. Faraó no início meio que escarnece de Moshe, mas quando já está lá mais na frente, né, depois das 5 primeiras pragas, Faraó começa já a chamar Moshe e dizer: olha, pequei contra Deus.
Peraí, parece que ele agora está conhecendo quem é Deus. Mais ou menos, porque ele achava que dava para barganhar e chegar em algum lugar. Porque ele não desiste, ele não deixa de ser teimoso. E aí o que é que acontece? Moshe continua trazendo as pragas que vêm de Deus para Faraó. E Faraó vai olhando e logo no início, quando então as pragas dos piolhos, aqueles magos já dizem assim, isso é coisa de Deus. Porque eles talvez ali até imaginassem que Moshe estava falando, mas agindo com magia também. Mas quando eles veem algo que só o poder de Deus pode fazer, eles disseram, isso é poder de Deus. E a partir dali eles vão começando a saber quem é Deus. E vem, né, agora essas três últimas. Tá certo? Então, lá na frente, quando o Eterno mostrou a serpente, e agora a serpente de Moshe engole as duas, espero que agora você tenha entendido por que foi uma serpente, o que tem a ver aquela história da serpente engolir dos magos, o que isso resume na história, é que Moshe está dizendo para eles, a autoridade aqui espiritual é minha. E o Eterno deu a Moshe essa autoridade espiritual. Fez aqui em cima, começa agora a acontecer aqui embaixo. E aqui embaixo nós vamos agora retratar como escorpião. Então, poder para pegar serpentes e escorpiões, ou pisar serpentes e escorpiões, é vencer no mundo espiritual, como também na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro acontece nas regiões celestiais, depois no mundo físico. Assim é que funciona o reino de Deus. Então eu quero vencer algo. Muitas vezes as pessoas já vão agindo aqui na terra. Primeiramente, você deve vencer lá em cima. Você deve vencer a batalha que está nas regiões celestiais. Depois de conquistar lá, você vence aqui embaixo. As pessoas estão invertendo isso e estão sofrendo por isso. Porque isso passa a ser quase que uma idolatria. Eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer. Tem que orar, tem que pedir ao Eterno. E quando Ele dá o sim, tudo aqui embaixo vai cooperar para dar tudo certo. Amém? Vamos seguindo. Dois reinos, uma autoridade. Serpente. Serpente simboliza a autoridade de cima. O escorpião simboliza a autoridade de baixo. O Eterno deu ao Mashiach. Agora vamos compreender isso aqui. O Eterno deu ao Mashiach autoridade sobre o reino de cima e o reino de baixo. Ora, se você ler 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, 21, você vai ver um texto que vai dizer que, inclusive, Shaul, ele utiliza o texto de Salmos para tratar desse assunto. E ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. E aí Shaul diz que o Eterno sujeitou ao Mashiach todas as coisas, todas, excetuando-se apenas o próprio Eterno que está acima do Mashiach. Mas que tudo mais, no céu e na terra, está abaixo, isso estou falando hierarquicamente, abaixo do Mashiach. Então ele sujeitou tudo ao Mashiach. Então quem tem autoridade em cima, também tem embaixo. Agora veja uma coisa interessante. Na gematria judaica, Mashiach, a soma da gematria vai dar 358. E se você pegar Nahash, que também é serpente, vai dar 358. Aí é uma coisa bem interessante da gente falar. As pessoas, porque ficam acostumadas a ver a serpente lá no Éden, né? O Éden aí sempre tem um pensamento de falar de serpente, já vê sempre
como se fosse Rassatã, né? Que em Bereshit e Gênesis não diz que é Rassatã, diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais, né? E aí ele vai entrar naquela discussão. Mas o que acontece? É que sempre que se olha e vai falar de serpente, se tem a ideia de que essa serpente é sempre do mal. Se você sonhar com serpente, pronto, serpente é coisa do mal. Mas agora eu quero trazer para você que Mashiach tem uma gematria também para serpente. E não é à toa, né? Não é à toa que ele vai dizer que assim como foi levantado uma serpente no deserto, o Filho do Homem deveria ser levantado também. Não é verdade? Em João 3, 14 e 15 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que legal. Uma solução para a destruição. Uma solução para retificar toda a problemática que o Egito passou. E aí começou lá no princípio, Moshe mostrando um cajado que se tornou uma serpente. Serpente que traria o antídoto para o efeito da primeira serpente que levou o homem à morte. Por quê? O antídoto de uma serpente se tira de onde? Da serpente. É por isso que no deserto foi levantada uma serpente, né, em um mastro, né? Por quê? Porque eles estavam morrendo por picada de serpentes ardentes. E aí o Eterno mandou levantar, aquele vinha por causa do pecado deles. Então o que acontece? O Eterno mandou então levantar, né, um Nes. E é interessante que essa palavra não é somente para um mastro, né, como é que a gente pode dizer assim, tipo um poste, como também é a palavra para milagre. Então, você alcança milagre quando você olha para aquela serpente levantada. Então, você alcança milagre quando também você olha para aquele que é o Filho do Homem que foi levantado. E ele traz cura para que você não morra da picada das serpentes ou da serpente. Vejamos mais. Então, quando nós falamos de serpente, nós temos que lembrar desses episódios. Nós temos a primeira serpente, a gente encontra, né, a história aparecendo lá no Éden, que faz com que o homem internalize o mal. Nisso, eu até pergunto, questiono a você. Quando a gente pergunta qual foi o pecado, né, que levou o homem à morte, sempre vão falar desobediência. Não é verdade? O primeiro pecado foi a desobediência. Mas eu gosto de dizer que não. Por quê? Para mim, eu olhando o texto, o pecado que acontece é um pecado que acontece no coração. A serpente, ela leva a Adão e Eva, Havá, a desacreditar na palavra do Eterno. Ok? Desacredita da palavra. Como assim que desacreditou da palavra? Ora, o Eterno disse para Adão que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Agora tem uma conversa acontecendo no jardim, dizendo assim, certamente não morrerás. Então, agora quem é que está com a verdade? Observe que quando a mulher pega do fruto e come, leva para o seu marido, ele come, só comeram porque desacreditaram que aquilo ia levar à morte. E passaram a acreditar que não tinha morte. Porque se eu oferecesse para você
ou pelo menos deixasse algo perto de você, um líquido, um alimento, e disse assim, olha, não toque aqui, porque isso está envenenado. Se você comer, você vai morrer. E alguém chegasse para você e disse assim, isso é besteira, o rabino está inventando aí, porque na realidade ele não quer que tu mexa, porque é para ele. Mas pode comer, se tiver fome, pode comer. E aí você vai e come. Foi desobediente? Foi. Mas antes da desobediência, o que aconteceu? Você não acreditou que a minha palavra, que eu disse que estava envenenada, que se comesse ia morrer. Você acreditou na outra pessoa que disse, não, não está envenenada, e inventou uma história e levou você a comer. Então você primeiramente desacreditou em mim, e aí levou a uma, e caminhou para uma desobediência. Primeira coisa que Adão, e Eva vai fazer ali, é desacreditar que aquele fruto levaria morte a eles. E por desacreditar, eles vão lá e desobedecem. Porque vamos pensar bem, aquilo que está no interior é difícil da gente ver. A gente vê a atitude, por isso a gente já vê, desobedeceu. Pense bem, a cobiça, entre as 10 palavras do Eterno, é a última lá. Mas ela é causadora de muita coisa que está ali à frente. A cobiça te faz furtar, a cobiça te faz adulterar. Tudo vem por causa dessa cobiça. Só que a pessoa já vai ver o adultério, a pessoa já vai ver o furto, mas ela não chegou a ver que primeiramente houve no coração dessas pessoas cobiça. Então, na realidade, no pecado do homem, antes de haver a desobediência, houve no coração dele o quê? Incredulidade. Ele deixou de crer na palavra do Eterno, para crer na palavra da serpente. Então a serpente leva o homem, vamos chamar aqui, dá uma picada no homem, e o homem vai morrer, e está ligado à morte. Então o que acontece? O Eterno prepara uma outra serpente, para dela tirar um antídoto, para evitar a morte e te dar a vida. É por isso que a gente vê que tudo está trabalhando aí no contexto da serpente. E aí o Eterno, quando leva ao Egito, que tem a simbologia do mundo, ele vai mostrar para o mundo que há uma serpente que tem autoridade sobre todas as outras e que na verdade ela produz vida, né? E é por isso que o Eterno pede para que Moshe faça uma serpente, e esse símbolo se torna o símbolo da medicina, né? Da serpente que está ali em um mastro. Eu procurando essas imagens, encontrei sempre um mastro feito em formato de cruz. Deixa eu dizer uma coisa. Pode até ter sido no formato de uma cruz, mas ninguém pode bater o martelo em que forma Yeshua foi pendurado no madeiro. Se era no formato de cruz mesmo, se não era, se era só uma estaca, não dá para saber. Mas que ele estava com suas mãos perfuradas e os pés perfurados, isso sim a gente sabe, né? Então assim, como é que era o formato, a gente não dá para dizer nada, ok? Então vejamos. O Eterno vai falar com Moshe para preparar também o povo agora para a Páscoa, né? Pessah. E para isso ele avisa: os primogênitos irão morrer. Não é isso? Os primogênitos irão morrer. E ele sabia que quando tocasse no primogênito de Faraó, que seria o próximo Faraó, eles seriam liberados. Para fazer isso, o Eterno, lógico, ele avisou todo o seu povo que deveria então, como sinal, né, para que não viesse a morte, eles teriam que matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais da porta, e aí então eles iam pegar a carne desse cordeiro e iria comer, que até em todo o tempo, essa carne agora vai ser chamado comer de Pessah, né? O Eterno vai dizer, quem quiser comer de Pessah, ou ele está falando desse cordeiro
Porque tinha que ser um cordeiro imolado, um cordeirozinho de 1 ano. Tá? Então, o que vai acontecer agora é que todo Israel tinha que botar o sangue nos umbrais da sua porta, e ia comer da carne desse cordeiro. Aquela tarde era uma tarde de 14 do primeiro mês, né, que hoje conhecemos como Nissan ou como Aviv. É o mês da primavera. E aí, eles tinham que preparar aquele cordeiro para comer, e o sangue colocado nos umbrais da porta. Se uma família judaica, né, dos hebreus ali, dos judeus, não fizesse, eles morreriam. Vamos lembrar que o Eterno chama e diz para Israel que tu és o meu filho, o meu primogênito. Então, todo Israel tinha que estar dentro de casa para permanecer vivo. E aí é instituído essa Páscoa. E veja só, algumas regras, né, que o Eterno dá para a questão de quando fosse preparar o cordeiro. Está em Shemot, capítulo 12, a partir do verso 43. Deus disse a Moshe e a Aaron: esta é a lei do sacrifício de Pessach. Nenhum estranho, quer dizer, não judeu, ou um judeu apóstata também, inclusive, pode comer dele, certo? Se um judeu que apostatasse da sua fé no Eterno, ou um não judeu, não podia comer. Qualquer escravo pertencente a um homem, qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado e então pode comê-lo. Só aí o escravo poderia comê-lo. Tinha que ser circuncidado. Verso 45 diz o seguinte também: um residente gentil ou um não judeu circuncidado que foi assalariado para trabalhar não pode comer dele. Isso são as regras do Eterno para comer de peça. A gente explica já por que tudo isso. Ele deve ser comido em uma única casa e num único grupo. Não tragam qualquer parte de sua carne para fora da casa. Não quebrem nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel deverá fazê-la. Quando um convertido junta-se a vocês, quando um guer, nas maioria da tradução, vão estar assim, quando um estrangeiro, né? Um estrangeiro, um convertido, junta-se a você, ele deve oferecer o sacrifício de peça a Deus, para que ele possa oferecê-lo. Todo varão deve ser circuncidado. Na verdade, ele tem aqui uma opção. Se ele quiser comer de peça, ele tem que ser circuncidado. Então, ele será como um nativo da terra. Ele será como um judeu, ele será concidadão. Concidadão, lembra do texto em Éfeso, capítulo 2? Já não vos chamo mais estrangeiros, nem forasteiros, mas pertencente à família divina e concidadão do povo. Olha só, duas coisas. Pertencente à família divina. Oséias capítulo 1 vai falar para aquele que disse: vocês não são meu povo, ele diz: agora vocês são filhos de Deus. Então, pertencente à família divina. Número 2, também Oséias 2. Vocês agora são concidadão. Segundo ponto. E aí, em Oséias 2, aquele que eu disse Lo-Ami, agora eu digo Ami Atai. Quer dizer, não era meu povo, agora eu digo vocês são meu povo. Então, um guer, ele é pertencente à família? É sim, mas ele não se torna concidadão, ele não é povo. Quando ele fazia circuncisão, agora ele passava a ser povo. Tá? Então ele se tornava como um nativo da terra. Isso está em Êxodo 12, verso 48. Então, quando alguém chega e diz assim: não, um gentil jamais poderá se tornar um judeu. Será que ele é maior? Essa pessoa é maior do que a palavra? Porque a palavra diz isso. E não existe nenhuma outra palavra do Eterno ou do Mashiach que desfaça
dessa palavra aqui. Eu sei que algumas pessoas têm mania de dizer que, mas Paulo disse, estão errando o conceito que Paulo está falando. Porque o próprio Paulo fala em Efésios 2, que vocês, que antes estavam longe da comunidade, incircunciso, né, na vossa carne. Isso ele diz em Colossenses 2 também, 1 ou 2, ele vai dizer isso. O seu estado antes era que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ele não precisava nem botar essa incircuncisão da vossa carne. Se quer dizer que é incircuncisão do coração, morto em delito e pecado é incircuncisão de coração. Mas ele diz, também incircunciso em vossa carne. Isso quer dizer que eles tinham mudado esse status. Não estou dizendo que é uma obrigação. Por isso que o texto diz que o guer, o estrangeiro que quer comer de peça, também se circuncide e será como natural da terra. O que eu estou dizendo é que ninguém pode abrir a boca para dizer que isso não pode acontecer. Porque o Eterno diz que aqui acontece. E ponto. Tá? Não há um outro texto em que o Eterno desfez essa palavra ou o Mashiach tenha desfeito. Então, se o Eterno não desfez, o Mashiach não desfez, ninguém pode desfazer. Nenhum varão incircunciso pode comer dele. Comer do carneiro. Mas agora com Yeshua mudou. Yeshua não veio abolir a Torá. E aqui está na Torá. Então, cuidado com essa história de dizer que Yeshua mudou e aí você está querendo comer. Primeiro, que não se come carneiro em peça. Tá? Não tem o templo. Eu acho que eu já ensinei isso aqui, falando de Devarim, capítulo 16, quando o Eterno determinou que só poderia ser comido agora no lugar que ele fizesse residir o seu nome, no Hamakom, isso é lá em Jerusalém, no templo. Como não tem templo, então não acontece mais. Mesmo que queira dizer, mas Yeshua é o nosso Cordeiro. Sim, então quando Paulo diz lá aos Coríntios que Yeshua é o nosso Cordeiro, ele está dizendo assim, não coma porque Yeshua é o Cordeiro. Acabou. Eu vou comer porque ele é o Cordeiro. Isso não existe. O que Yeshua deixou foi com o pão e o vinho. Tá certo? Quando ele voltar, aí ele determina como é que vai ser de novo. Se come esse carneiro, se não come, o que o Eterno mandou através dele para a gente saber. Verso 50. Todos os israelitas fizeram como Deus tinha instruído a Moshe e a Aharon. Eles o fizeram exatamente. Foi nesse mesmo dia que Deus tirou os israelitas do Egito em suas legiões. Então aqui nós podemos ver que houve uma obediência. Quando ele diz todos os israelitas fizeram como Deus tinha instruído a Moshe. Então houve uma unanimidade aqui. Né? Houve uma unidade e o povo fez como Deus mandou fazer. E aí o Eterno pede agora, depois que deu todas essas instruções de peça, ele pede que o povo santificasse agora todo o primogênito. Por quê? Porque na realidade o Eterno ia punir os primogênitos, mas teria que manter os seus servos, dos seus filhos vivos. Então, o Eterno iria punir agora a coroa, né? Trazer a retificação também na coroa, lá no Egito, quando ele vai punir Faraó, e aí ele toca no futuro Faraó. Keter, a retificação da coroa. E veja só por que o Eterno está citando isso. Para que você relate a seus filhos e netos como eu fiz os egípcios de tolos e como realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que eu sou Deus. Veja aí que ele está exatamente tocando, ao tocar no Egito, ele está tratando dois povos, o próprio Egito, né? E quando eu digo dois povos, eu sei que tinha
outros, de multidões de nações, que inclusive seguiram com o povo de Israel. Mas ele estava tratando com o Egito e também com o seu povo Israel. E ele diz: vocês então saberão que eu sou Deus. Tá? E isso aí está lá em Êxodo, Shemot 10, verso 2. E aí nós já lemos e já falamos sobre as regras de Pessa, né? Que fica exatamente Shemot 12, do 43 até o 51. Após o Eterno, então, fazer essas 3 punições, Faraó abre mão do seu povo, do povo de Israel, para que eles possam, então, ir, né, para onde Moshe, o líder que não perdeu a visão, recebia a orientação de Deus e ia lá fazer, porque Faraó não estava mais pensando em seu povo. Faraó estava com muito orgulho, ele estava pensando no seu status, na sua autoridade e na sua auto-idolatria. Então o que aconteceu? Levou ele à destruição. O Egito foi destruído, foi acabado, né? E agora Moshe prevalece. Mas Moshe já prevaleceu logo no início, quando ele colocou aquele cajado e a serpente dele, né, daquele cajado, então devorou as serpentes dos magos do Egito. Ali já tinha sido dado um sinal: eu já venci. Agora é só questão de tempo de estabelecer isso na terra, porque aquilo estava acontecendo pela mão de Moshe, mas vindo por Deus. E eu fiz aqui a comparação para que você entendesse que o Eterno tem nos dado também essa autoridade através de Mashiach. Mashiach, ele recebe essa autoridade e ele passou para nós. Yeshua soprou sobre os seus discípulos, e Yeshua, quando foi, ele disse: fiquem até que vocês recebam a autoridade. Vem do Espírito do Mashiach sobre nós. E agora nós podemos agir nessa terra, porque vencemos no mundo espiritual. E é por isso que Shaul diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Você tem que vencer lá em cima. Aqui embaixo, depois você domina. Essa é uma estratégia fantástica que você precisa aprender a usar para vencer na sua vida. Por isso, não dá para você viver uma vida sem Deus, uma vida sem mérito, uma vida sem busca da Torá, uma vida sem conhecer a autoridade que o Mashiach te deu. Então, busca esse entendimento, busca este conhecimento, busca essa sabedoria para que você possa receber da coroa da vida. Olha só, falei dos 3 pontos aqui, né? Eu falei sobre entendimento, sabedoria, para que receba da coroa, Keter, que está ali em cima, que o Eterno tem preparado para cada um de nós. Você vai estar retificando para receber de Deus uma coroa eterna. Amém? Queridos, trago para vocês aqui o nosso Pix também, para você que está participando daí à distância, né, e queira abençoar, contribuir com a obra aqui da Peniel. Nós estamos em reforma, né, temos falado muito sobre isso, porque nós estamos criando uma Beit Midrash, um lugar só para estudar, né, com esses materiais, onde o povo vai poder reter conhecimento, e do nosso povo, vocês, quando estiverem visitando aqui Fortaleza. Estamos também já construindo, né, a sala para nossas crianças e para uma sala para as crianças menores. Então, aqui está um canteiro de obra grande lá atrás, tá certo? E nós estamos avançando e contamos com a contribuição de cada um de vocês também, para que aqui o reino de Deus possa crescer e possa se expandir cada vez mais. Você está recebendo hoje dessa mensagem, desse ensino, porque pessoas têm financiado desde o princípio e nos ajudado, e nós temos condição, temos tido essa condição de estarmos aqui cada dia mais buscando aperfeiçoar com os materiais, né, da tecnologia para chegar até você e você ter esse Shabat, um Shabat de paz, um Shabat deleitoso. Então, assim, se você quiser participar conosco, o Pix é beitpeniel@gmail.com.
gmail.com. Certo? Que o Eterno, então, assim, possa abençoar a cada um dos nossos irmãos e que o Eterno possa trazer grandes revelações a cada um de vocês. Tá certo? Que vocês tenham um restante Shabat abençoado. Para aqueles que vão assistir posteriormente, também possa edificar muito as suas vidas e assim você possa crescer em autoridade ante Deus para que possa mudar, né? Todos juntos possamos mudar a situação deste mundo. Essa terra, ela é herança para os mansos e para os justos. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.